Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, trazendo mais um vídeo do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Amém? Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus e eu quero aproveitar nesse vídeo para a gente conversar um pouco, para a gente compartilhar um pouco, para a gente poder também receber, principalmente, a revelação do nosso Deus. E uma área da nossa vida, amados, que é muito complexa. Amém? É uma área do qual envolve uma vida a dois, onde envolve famílias. E famílias é um ajuntamento de gente, é uma organização de pessoas. E cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de agir e reagir, não é verdade? Eu confesso para vocês que eu vou fazer 35 anos de casado com a minha amada esposa, a Rose Alves. É a mulher que Deus colocou na minha vida, é uma mulher escolhida por Deus e foi com ela que Deus me presenteou. E a palavra do Senhor nos orienta e nos ensina e nos conduz como nós sermos bem-sucedidos nessa questão do casamento, nessa questão de uma vida a dois. Amém? O Senhor já começa nos ensinando aí no primeiro livro da Bíblia, o início, Gênesis. Gênesis 1, no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja bem, o Senhor criou o homem de uma forma muito especial. O Senhor fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Olha, nenhuma outra criação de Deus foi tão perfeita e tão dedicada quanto a criação do homem, do ser humano. Amém? E o Senhor criou esse homem e já trazendo a esse homem a responsabilidade do governar, do conduzir, do liderar. Amém? E ali então ele deu autoridade a esse homem para quê? Para ele administrar ali o Éden e também para ele governar sobre todos os seres vivos ali naquele jardim. E então ele deu autoridade a esse homem para isso. Então veja bem, o homem já pesa sobre ele o quê? A responsabilidade da autoridade da decisão, né? Do liderar, amém? De ser o cabeça, de ser o referencial ali, não é verdade? E aí, olha, no versículo 27, ele diz: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou, amém? Então o homem e a mulher foram a obra máxima do nosso Criador. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aqui nós vimos, Deus deu autoridade a esse homem, Deus o colocou no Éden e ainda mais Deus abençoou a vida sexual desse casal para que eles se multiplicassem. Amém, queridos? E veja bem, ele diz aí em Gênesis 2, no versículo 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, o Senhor então cria da costela do homem uma adjuntora, uma companheira, uma amiga, uma confidente, uma pessoa para estar ali ao seu lado. Aquela mulher para apoiar, orientar, amém? Ajudar. Então, Deus ele não queria que o homem estivesse só, porque o homem não foi criado por Deus para viver na solidão, para viver isolado, para viver separado. Não. E aí ele foi, então, criou a mulher e a colocou ali junto com o homem, para o homem também governar, cuidar dessa amiga, dessa companheira, dessa parceira. Então nós vimos aí que Deus fez o homem, deu autoridade para ele dominar. Deus olhou para esse homem e viu que esse homem estava só, precisava de uma companheira. Então, amados, é aí que nós temos que fazer uma reflexão mais profunda. Porque, amados, vida a dois não é brincadeira. Vida a dois não é simplesmente prazer. Vida a dois não é simplesmente ficar, não ter compromisso, não ter responsabilidade. Amém? Quando nós nos unimos para vivermos os dois uma só carne, tem que existir responsabilidade. A gente vê que hoje, nas primeiras brigas, nas primeiras confusões, o que acontece?
vai cada um para o seu lado. Por quê? Porque começa errado, começa mal, e a tendência disso é o quê? É terminar errado, porque tudo que começa errado termina errado. A não ser que dentro desta caminhada a pessoa tenha a humildade, né? Ela tenha honestidade, fidelidade, responsabilidade. Para quê? Para na caminhada. Olha, vou fazer 35 anos de casado, mas até hoje eu estou aprendendo. Até hoje tem sido que uma área complexa na minha vida. Amém, queridos? Eu queria muito falar sobre esse assunto, porque, amados, eu vou fazer 35 anos de casado e eu estou aprendendo a cada dia a respeitar. Olha, já tivemos muitos desentendimentos ao longo desses 34 anos, sim. Muitas indiferenças, sim. Mas também tivemos os acertos. Também tivemos os ajustes. E isso faz parte de uma união a dois. É ter responsabilidade, não ser irresponsável, como o jargão que se dizem por aí, não ser moleque. Hoje a gente vê as pessoas assumindo compromisso porque veio pela emoção, veio por uma paixão instantânea, veio por uma necessidade sexual, veio por uma aventura, não assumiu a postura verdadeiramente de um homem e de uma mulher que vai entrar na vida do outro, que vai entrar na particularidade um do outro e que isso exige responsabilidade, maturidade, não é verdade? E aí a gente vê muitos meninos inexperientes que estão mergulhando nessa aventura e no meio dessa situação toda, mas nunca tivemos tantos divórcios, tantas separações no nosso país e a nível mundo. Por quê? Que são jovens, adolescentes que estão entrando nessa aventura sem orientação, sem maturidade, sem responsabilidade, amém? Sem sabedoria no assunto do qual estão vivendo. E aí começam os conflitos e as relações começam a balançar, amém? Por isso que eu quero falar com você que ainda está interessado numa jovem ou no jovem, que ainda estão nos trâmites da paquera, como dizem, né? Aí os mais jovens, que ainda estão naquele experimento, a vocês terem responsabilidade. Por quê? Porque veja bem, você vai entrar na vida dessa moça, você vai entrar na família dessa moça de forma direta ou indireta e você vai se envolver com essa moça emocionalmente e ela vai se envolver com você emocionalmente. E isso requer responsabilidade, compromisso. Você tem que ter humildade para saber renunciar, para saber engolir sapo, para saber se calar na hora que não quer, que o seu eu, que o seu orgulho, que a sua soberba não te deixa se calar. É a hora de você se calar para ouvir. E vice-versa, tanto a mulher como o homem. Entendeu, queridos? Então, é isso que eu queria compartilhar com você, para que você entenda a responsabilidade, porque no meio dessa união, o Senhor abençoa o quê? O sexo, mas o sexo é abençoado por Deus aonde? Dentro do casamento. Ele fora do casamento é abominação, é maldição. Não tem a bênção de Deus. E a gente vê a quantidade de pessoas que estão por aí tentando arrumar uma brechinha na Bíblia, tentando arrumar um desvio na palavra de Deus. Para quê? Para justificar os seus erros e as suas falhas. E quando nós entramos nessa relação, sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, sem a condução de Deus nos conduzindo através da sua palavra, o que acontece? A gente acaba pagando um preço muito alto. Por quê? Porque nós acabamos nos pecando quando a gente deixa de obedecer, deixa de buscar, deixa de andar com o nosso Pai. E aí o que a gente está vulnerável, nós estamos distante da vontade de Deus e é tudo que o inimigo quer para quê? Para vir atrapalhar, para vir destruir, para vir acabar com os sonhos, com alegria, com prazer, tudo que um casamento tinha, tudo que uma união bem feita tinha para nos beneficiar, ele vem e nos rouba. Por quê? Porque nós estamos longe de Deus, nós não comprometemos a Deus, nós não envolvemos a Deus nessa relação. E aí, pelo simples prazer, pelo simples desejo, a gente vai e abre mão de toda uma logística, de toda uma manobra, de toda uma preparação que deveria ter sido tomada com responsabilidade antes. Por isso que eu quero orientar você jovem, a você adolescente. Se você está interessado numa jovem ou em um jovem, tenha a sensibilidade de orar primeiro a Deus, perguntar se Deus está nesse negócio, perguntar se essa é a pessoa que Deus separou para você, perguntar para Deus se realmente é com essa que você vai envelhecer ao lado dela e criar teus filhos, e que vocês vão cuidar um do outro na velhice.
Você tem que ter essa responsabilidade. Por quê? Porque no meio de uma relação dessa, vem filhos. E esses filhos não pediram para vir ao mundo. E o que a gente vê hoje é essa esculhambação que está aí, a quantidade de crianças em creches, a quantidade de crianças sendo criadas longe dos seus pais, sem a orientação dos seus pais, crianças que se criam muitas vezes ali ou só pela mãe ou só pelo pai. Por quê? Porque no meio dessa caminhada houve uma divisão, houve uma quebra de compromisso, houve uma responsabilidade, houve uma meninice. E aí deixam para trás crianças machucadas, crianças feridas, pessoas machucadas, pessoas feridas, e simplesmente seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Oh, meus queridos, nós precisamos acordar enquanto é tempo. Nós temos uma responsabilidade, nós não viemos a esse mundo por acaso para nascer, crescer, morrer e acabar tudo, não. Após a nossa estadia por esse mundo, nós iremos continuar a vida eterna. E a conta vai chegar e nós vamos ter que nos explicar, porque ninguém está isento dessa responsabilidade. Entendeu, queridos? Então por isso que nós devemos ter muito cuidado. Nós temos que ter muita responsabilidade. Uma vida a dois, a gente sabe quanto é complexo. São duas cabeças diferentes, são duas pessoas diferentes. Foram criados em famílias diferentes, foram educados com famílias diferentes, foram ensinados a costumes diferentes. E essas pessoas totalmente diferentes, elas vão ter que viver juntas, compartilhando uma da outra, uma completando a outra naquilo que lhe faltava e preenchendo a outra naquilo que falta na vida dela. É uma agora cuidando do outro, é uma agora lutando todos os dias para fazer o seu cônjuge feliz, para fazer o seu cônjuge satisfeito, para facilitar a vida do seu cônjuge. Por quê? Porque agora você não está só nessa jogada, agora você tem uma parceira, agora você tem um amigo, agora você tem uma amiga, você tem um parceiro que está ali do teu lado, que está ali para te apoiar, que está ali para vocês lutarem juntos, para passarem pelas dificuldades juntos. Porque todas essas lutas, essas dificuldades, essas barreiras vêm, sabe para quê? Para amadurecer a relação de vocês, para vocês crescerem como homem, como mulher, sem abandonar, sem largar fora a responsabilidade que assumiu, não é verdade? Hoje a gente vê a quantidade de lares que estão sendo destruídos aí através da violência. Por quê? Porque muitas vezes a irresponsabilidade é muito grande. A mulher dentro de casa começa a falar pelos cotovelos. Tem mulher que é assim, amados. Quando ela começa a falar, ninguém segura. E aí o que acontece? Ela está colocando aquele conflito em risco de acontecer uma violência física, de acontecer até a morte de dos dois ali, diante de uma plateia, às vezes, né, daqueles casais que têm filhos, vão ali se degradarem na frente dos filhos, não respeitam nem a presença dos filhos. E os filhos se criam no meio daquela violência, e aí o que acontece? Amanhã ou depois eles podem levar com eles essa maldição para a relação deles também. Você está me entendendo? Então, queridos, por isso que nós temos que ter muita responsabilidade. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter humildade. Nós temos que buscar mansidão. Nós temos que buscar o domínio próprio sobre essas situações. Amém? E na hora da discussão, olha, se você não quer esse conflito, saia da área de conflito. Vai dar uma volta. Vai conversar com alguém. Dá um tempo. Amém? Depois, quando os ânimos se acalmarem, aí sim vocês voltam a dialogar. Aí sim vocês voltam a conversar. Começou a temperatura subir, se afastem para essa temperatura baixar. Por quê? Porque vocês têm uma responsabilidade. Vocês têm um compromisso diante de Deus de serem um casal. De serem, a Bíblia diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, e vão viver os dois uma só carne. Amém? Olha, deixar é deixar mesmo, querido. Tem muitas pessoas que vêm para dentro do casamento, vêm para uma relação a dois e querem ainda continuar inserindo a sua família nessa relação. E não pode, querido. Olha, pai é pai, mãe é mãe, irmão é irmão, mas agora é você e seu esposo, ou você e a sua esposa. Agora não tem mais interferência de terceiro. A única pessoa que pode entrar na relação desse casamento e que deve ser a primeira e a principal, desde o início de tudo,
é Deus. É você se unir a Jesus. É você convidar o Espírito Santo para estar aí com você, te aconselhando, te ajudando. Amém? Por quê? Porque agora você está numa caminhada de responsabilidade. Você não casou para separar. A Bíblia diz, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Amém? E aí tem muitos que dizem, mas não foi Deus que juntou. Então para que você se juntou? Se você não tinha capacidade de se juntar a outra pessoa e segurar a onda. Não é verdade? Então por que você entrou na vida de uma pessoa, encheu ela de sonhos, encheu ela de projetos, e agora simplesmente você quer pular do barco e largar ela sozinha, remando? Você entendeu, queridos? Então é nisso aí que nós precisamos ter responsabilidade, compromisso. Mas é tanta briga, então cresçam, amadureçam, deixem de ser meninos e assumam a postura de homem e de mulher para saber ouvir, para saber falar, amém? Para saber escutar e para saber calar. Então é isso que nós devemos buscar em Deus, amém, queridos? Nós estamos vendo aí, a coisa não é brincadeira, mas nós temos uma responsabilidade. A cada dia que passa a gente vê crianças e mais crianças aí envolvidas em violência doméstica, crianças revoltadas, crianças que vão buscar fuga na droga, na prostituição, no álcool, porque não suportam mais ver o pai e a mãe dentro de casa brigando, porque não suportam mais viver com a ausência do pai, com a ausência da mãe. E aí crescem crianças revoltadas que vão para dentro de uma relação carregando uma maldição que convivia com eles ali dentro de casa, junto com seus pais. Por quê? Porque para uma maldição ser quebrada, a gente tem que ser só através de Jesus, só através do sangue de Jesus. Entendeu, queridos? Mas a Bíblia diz que o filho não leva a maldição do pai, então vai para a presença de Deus. Amém? Para que essa maldição seja quebrada. Amado, você pode ver a quantidade de pessoas que casam e que separam e depois elas ficam tentando um segundo casamento e não dá certo. Tentam um terceiro casamento e não dá certo, tentam um quarto casamento e não dá certo. Mas por que essa pessoa não dá certo em nenhuma das relações dela? Por quê? Porque ela carrega uma maldição que precisa ser quebrada. Entendeu, amados? Então nós precisamos rever a nossa postura como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus. Se nós queremos viver uma vida a dois, que nós venhamos ter responsabilidade, que nós venhamos ter compromisso, que nós venhamos nos portar como verdadeiros filhos de Deus. Porque todo mundo quer ser filho de Deus, mas nem todo mundo quer obedecer a Deus. Todo mundo quer andar com Deus, mas ninguém quer permanecer nos mandamentos de Deus. E aí fica tentando arrumar uma fuga, uma brecha para justificar o pecado dele, para justificar a desculpa dele. De quê? É porque eu não conhecia a palavra de Deus, mas agora você conhece. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas agora você não é mais ignorante, porque você está me ouvindo, você está vendo esse vídeo e você sabe que agora você tem que se posicionar. Você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que mudar as suas decisões. Você tem que entender que você tem uma responsabilidade. Você é o cabeça dessa casa. Você, esposa, é a ajudadora. Você é a adjuntora. Você é a esposa. Para quê? Para cuidar da tua casa, preparar um ambiente para que teu marido possa governar bem. E você, marido, é o supridor dessa família. Você é o cabeça, você é o sacerdote dessa família. Se essa família está mal espiritualmente, você tem que se preocupar. Você tem que ir para a oração. Você tem que ir para o jejum. Você tem que orar a Deus. Você tem que pagar o preço. Mas essa pessoa não quer nada com Deus. Quantas pessoas que hoje andam com Cristo, que são apaixonadas por Cristo. Você está aqui diante de um exemplo que odiava crente, não suportava crente, não queria nem saber das coisas de Deus. E eu não vim para a presença de Deus porque eu queria, não. A gente cria, né, esse ditado, esse jargão, que aquele que não vem por amor, vem pela dor. A gente até transforma isso em versículo bíblico, não é verdade? Mas, amados, isso é uma comparação que, se a gente olhar na lente da realidade, é certo. Eu mesmo não vim por amor. Eu não vim porque eu quis, não vim porque eu amo Deus, não vim porque eu amo Jesus. Eu vim, sabe por quê? Porque o Senhor me envolveu, me laçou, me tomou com o amor dele e me trouxe para a presença dele. E Deus pode fazer isso com você, pode fazer com as pessoas que você ama. Amém? Então, amados, em nome de Jesus, vamos assumir cada um a sua condição. Olha, esse país, esse mundo só pode melhorar quando eu e você melhorarmos. Quando eu e você mudarmos a nossa mentalidade, as nossas ações e reações, as nossas decisões, as nossas escolhas. A gente tem que querer
A mudança para acontecer, primeiramente a gente tem que querer, olha, reconhecer, querer e partir para a mudança, partir para a transformação. Amém? Então procure, se você está vivendo um conflito no seu casamento, procure se assentar-se com teu cônjuge, pega um dia daqueles que tá os dois mais quebrantados, mais calmo, mais tranquilo. Sentem-se, conversem. Se precisar pedir perdão, peçam, amado. A gente pede perdão até para pessoas que a gente nunca nem viu, que a gente nem tem nenhum tipo de relacionamento com ela. Imagina para a pessoa que está ali do nosso lado, vivendo as nossas lutas, vivendo as nossas pelejas, vivendo as dificuldades juntamente conosco. Amados, porque o cônjuge ele vive isso. Olha, se você faz bem as tuas escolhas e você é beneficiado, o teu cônjuge é beneficiado também. Mas se você erra, se você falha, ele também vai sofrer as consequências. Aqueles que fazem parte ali do teu governo, da tua casa, onde você falha, eles sofrem também. Aonde você acerta, eles são vitoriosos também. Por isso que somos uma família. Por isso que somos marido e mulher, pais e mães. Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente povoar essa terra e termos qualidade nessa semente que nós estamos lançando sobre a terra. Por isso que você tem uma responsabilidade com seus filhos, com seus netos, amém? Muitas vezes a gente vê em rodas de pessoas conversando, dizendo, eu não sei qual vai ser o futuro dessa juventude, eu não sei qual vai ser o futuro dessa nova geração, eu não sei qual vai ser o futuro da geração próxima que virá. Depende de que mundo que você está deixando. E quando eu digo você, eu me refiro a mim, eu me refiro a cada ser humano que anda nessa terra, que está tendo oportunidade de fazer a diferença, de mudar, de ter humildade, de ter simplicidade, largando de lado a arrogância, a prepotência, a soberba, a vaidade, o orgulho, tirando todas essas contaminações, amém? Por quê? Porque isso deixa o casamento tóxico, isso deixa a união tóxica. Então nós precisamos o quê? Eliminar esses maus das nossas vidas, amém? E trabalhar para que isso também venha a ser eliminado na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade maior dessa união, desse casamento, é do homem. Por quê? Porque o homem ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o governo máximo da sua casa, ele é a coluna de sustentação. Se você olhar a história do Éden, ali, e estudar ela mais profunda, você vai ver. Se você olhar ali, olha, Eva comeu o fruto, ela foi enganada pelo diabo. Eva induziu o marido a comer o fruto, não é verdade? Você vê, amados, o quanto a curiosidade, ela é uma espada de dois gumes, tanto pode cortar de um lado como para o outro. Veja bem, a curiosidade, ela pode nos dar grandes livramentos, mas também pode nos levar a grandes tormentos. Por isso a gente tem que vigiar muito. Olha, a Eva saiu ali daquele Éden e a sua curiosidade a levou até a árvore proibida. E ali então o diabo aproveitou a oportunidade e ele observou, opa, Eva agora está sozinha. Agora ela se tornou uma presa mais fácil para mim. Agora a minha investida pode obter mais sucesso. E aí ele fez o que? Aproveitou que a mulher estava sozinha, andando pelo Éden. Ele então investiu na Eva. Adão, por sua vez, deixou sua esposa só. Deixou sua esposa vulnerável. Você está vendo, querido, como é importante a gente estar o máximo que nós podemos presente na vida da nossa mulher, da nossa casa, porque a gente vê, às vezes, tem muitas pessoas que vêm para o casamento, mas não quer largar a vida de solteiro. Quer sair para tomar cerveja com os amigos, quer sair para jogar o futebol dele, quer sair... Veja bem, se você quer continuar com isso, para que você então arrumou uma pessoa? Para que você então casou? Porque, amados, uma mulher, quando ela casa, ela vem cheia de planos, de projetos, ela renuncia a uma série de situações na vida dela e você também tem que renunciar. Por quê? Porque para esse casamento dar certo tem que haver renúncia de ambos os lados. Tem que haver concordância de ambos os lados. Tem que haver verdadeiramente humildade de ambos os lados. E aí o que acontece? A pessoa vem para dentro dessa relação e quer continuar sendo solteiro. E aí sai, larga a mulher em casa sozinha. A mulher, na hora que mais precisa ali do homem do lado dela para conversar. E aí cadê esse homem? Nunca está presente. E aí o que acontece? Acende o alerta com o diabo. E o diabo vai criando um monte de personagens, né? É o Ricardão e tantos outros. Não é verdade? Então nós devemos vigiar, queridos, em nome de Jesus. Amém? E aí o que acontece? Eva então
cai na tentação do diabo. E ela não só caiu na tentação do diabo, mas ela acabou envolvendo seu marido, Adão também. E Adão peca também. E aí o que acontece? Chegou a hora então, Deus então viu toda aquela situação ocorrendo e resolveu vir conversar com seus filhos. E aí Deus vem à terra e aí chama por Adão, Adão. Aí o que Adão faz? Ele se esconde. Primeiramente ele se viu nu. Mas o pecado é isso, o pecado, a gente começa a ver as maldades, a gente começa a ver a sujeira, o pecado ele vai nos lameando. E foi o que aconteceu com Adão. Adão foi se sujando, e aí uma sujeira espiritual tão forte que ele e a mulher correram para pegar folhas para cobrirem suas partes íntimas, que até então eles não atentavam para isso. Por quê? Porque não havia maldade, amém? Havia o que? Santidade, havia o que? Cumplicidade, inocência. E aí a maldade já tinha entrado na vida do homem, no coração do homem, no coração do ser humano. E aí Deus vem então e pergunta: Adão, Adão. E Adão se escondendo de Deus, porque é assim, querido, quando a gente está no meio da bagunça, no meio do pecado, o que a gente faz? Se esconde. Já viu a quantidade de homem que sai e quando está fazendo coisa errada se esconde da mulher? Vive escondendo as conversas dele com a esposa, e a esposa com ele. Um não sabe como foi o dia de um, nem o outro sabe como foi o dia do outro. Aí começa o que? Aí entra a desonestidade, a infidelidade, não é verdade? E aí vai o que? Vai contaminando o casal, vai sujando o casal, vai distanciando um do outro. Isso é um processo, amado, que vai acontecendo aos poucos. E eles começam a se esconder um do outro, começam a cobrir áreas da sua vida das quais ele não quer que o cônjuge saiba. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Eles se esconderam de Deus. Amém, queridos? E aí o que acontece? Deus então chama, porque chama Eva? Não, Deus chama Adão para prestar conta pela família. Você viu, homem, a responsabilidade que você tem? Que não adianta você querer transferir para ninguém, que ela é tua, somente sua, e de mais ninguém, de ser o governante, de ser a coluna, de ser o sacerdote, de ser o supridor dessa família. Meu querido. E aí o que acontece? Deus então traz a conta de Adão, joga a conta de Adão diante dele. E aí o que acontece? Toda a raça humana foi arrancada da presença de Deus. Eles deixaram de ser filhos de Deus e agora passaram a ser simplesmente criaturas criadas por Deus. É por isso que Jesus veio e fez todo o sacrifício para trazer esse ser humano de volta, para ligar-se com Deus. Mas isso só pode acontecer se nós tivermos a humildade de reconhecermos que somos pecadores, de confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, voluntariamente, de coração, amém? E o buscar. Aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a passar pelo processo de transformação. E aí 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Foi isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Amém? Dar a maior oportunidade, o maior presente que os seres humanos poderiam ter para se ligar de volta ao seu Deus. Jesus nos deu esse privilégio. Amém, queridos? Então, olha, essa fala, eu fico por aqui. Agradeço demais a tua presença. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse um comentário, o que é que você achou dessa palavra, de que forma que ela falou ao teu coração. Dê o like, faça todo esse protocolo do YouTube e nos ajude para que essa palavra alcance o maior número de casais possíveis, de famílias possíveis, em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma família sadia, uma família curada, uma família restaurada, amém? Em nome de Jesus, para que a gente tenha um mundo melhor, porque só é possível, amada, a mudança do mundo, a mudança do nosso país, a mudança da nossa família, se essa obra começar por cada um de nós. Por isso vamos continuar orando, vamos continuar buscando a Deus de todo o nosso coração, para que a gente venha cada dia ser moldados pela palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos do Senhor e colocando em prática na nossa vida, porque se nós não quisermos, se nós não colocarmos em prática, se a gente não viver isso no dia a dia, de nada vale, amados, e com certeza a gente não vai segurar a onda, nós não vamos suportar quando as reparações vier sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida amorosa, sobre a nossa família. Por isso, em nome de Jesus, vamos nos unir a Cristo. Vamos buscar na palavra do Senhor
qual é a visão, o que Deus realmente quer para as nossas vidas. O Senhor aqui me usou para trazer uma pequena parte, uma dose muito pequena daquilo que Ele quer que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Deus tem usado homens e mulheres de forma tremenda, com grande sabedoria, para falar sobre a família, para falar a importância do casamento, a importância da participação do marido, da participação da esposa e dos filhos nessa relação e nessa instituição chamada família, que foi criada por Deus. Amém? Então a família é uma instituição divina criada por Deus. Amém? Para abençoar a mim e abençoar a você. E o Senhor nos presenteou com filhos maravilhosos, e a palavra dele diz que são heranças do Senhor para as nossas vidas. Amém? Por isso, tome posse em nome de Jesus e vamos seguir em frente, vamos seguir em fé, de fé em fé, que o nosso Deus é comigo e é com você. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.